Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Primeiro vídeo do canal em 2025. Hoje nós vamos falar sobre planejamento. Este ano eu espero poder compartilhar muito conteúdo aqui no canal para vocês. Então já te inscreve no canal e ativa o sininho, que é para você ficar por dentro aí das novidades. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Rodrigo. Eu sou o pai da Agnes, marido da Ingrid. Eu tenho aí mais de 20 anos de carreira profissional. Eu comecei muito cedo, aos 12 anos. Aos 16 tive meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu vim de uma família humilde, então precisei ralar muito para estar onde eu estou hoje. Eu tive a oportunidade de estudar muito, então eu já fiz um MBA em gestão empresarial pela FGV. Tenho especialização em gestão de projetos e processos. Fiz parte do G4 Scale lá no G4 Educação, onde eu pude aprender pra caramba também. Mas eu quero compartilhar por aqui, principalmente as experiências práticas que eu tive ao longo da minha carreira. Nos últimos 10 anos eu estive empreendendo, então comecei um negócio do zero, né, do absoluto zero. Então passei por todos os desafios aí por quem começa a empreender. Depois eu tive a oportunidade de me tornar um franqueado, onde eu assumi um repasse de uma unidade que já estava em operação há mais de 5 anos, uma operação que tinha uma performance muito abaixo do esperado por aquela rede. Era uma rede com mais de 470 operações e essa operação ela era 423 no ranking. E a gente teve um trabalho muito legal lá que em apenas 6 meses a gente levou ela de 423 para o top 30 nacional dessa rede e segunda melhor unidade do estado. Posteriormente, aí, montando redes de franquias, estruturando processos, fazendo a expansão de grandes marcas. Então, isso faz com que a nossa experiência aí seja realmente significativa e o que me leva a acreditar que eu tenho muito para compartilhar com vocês por aqui. Para a gente começar, então, a nossa aula sobre planejamento, basicamente, a gente precisa partir de um princípio que tudo se resume a sair de um ponto A e chegar num ponto B. Então, eu preciso primeiramente ter clareza de qual que é esse meu ponto A, ter clareza de qual que é esse meu ponto de chegada, qual que é o meu objetivo, e aí eu vou construir esse caminho que eu vou usar para chegar lá. E aí, esse caminho eu preciso levar diversos fatores em consideração, escolher a melhor rota, garantir que eu possuo os recursos necessários para que isso na prática possa acontecer. E nessa aula nós vamos focar em 4 pilares. A gente vai ter aqui como a nossa escalada da montanha. Então, o primeiro é a clareza na percepção emocional de ganho ou perda. Segundo, cálculo do tempo e dos recursos necessários com base em fatos. Terceiro, definição da rota e da estratégia mais adequada para o meu veículo. E quarto, checkpoints estratégicos para revisões, adaptações e ajustes de rota. Começando então com uma reflexão. Qual é o teu Everest? Todos nós temos um Everest à nossa espera. Para quem não sabe, o Everest é a montanha mais alta do mundo e eu gosto de fazer essa conexão com um sonho grande. Nós temos o nosso sonho grande, aquele objetivo que a gente quer atingir, ou aquele objetivo que a gente quer atingir no nosso ano, aquele sonho grande do nosso ano, e eu quero trazer para a nossa aula de hoje aqui uma analogia onde a gente vai utilizar o nosso Everest. Então, partindo de um princípio de qual que é o teu Everest. Se você quiser deixar aqui nos comentários, eu vou ficar super feliz de saber qual que é o Everest de você. E partindo do princípio que você já tem definido qual que é o teu Everest, a gente vai para uma segunda reflexão que é a vista do chão. Então, quando eu olho do chão lá para cima da montanha e quando eu olho lá de cima da montanha, lá do topo para o chão. E olhando do topo da montanha para o chão, a visão que eu tenho dos possíveis caminhos e das possíveis rotas que eu posso seguir, ela é muito melhor. Quando eu olho lá do chão, eu nem vejo direito lá o topo, tem nuvem, tá tudo nebuloso ali, desafiador. Agora, quando eu olho do topo, fica muito mais fácil. Então, nós vamos fazer essa projeção como se nós já estivéssemos lá no topo. E aí entra o nosso primeiro pilar, que é a clareza na percepção emocional de ganho ou perda. E por que eu enfatizo esse emocional? Porque realmente, para que a gente possa ter a determinação necessária para atingir um objetivo, a gente precisa sentir ele. E aí por isso que o emocional aqui é tão importante. E aqui tem algumas perguntas para te ajudar a ter essa visão clara, e a se projetar no topo da montanha para você se imaginando já tendo seus objetivos realizados, a rota que foi a mais adequada para você seguir e chegar lá.
Então aqui temos 3 perguntas. A primeira que é: o que acontece se eu atingir esse objetivo? Então eu quero que você faça essa reflexão com você mesmo. Não precisa ser agora, ou você pode pausar o vídeo e fazer agora mesmo, mas quero que você tire um momento para se concentrar nisso de coração, que é, primeiro, o que acontece se eu atingir esse objetivo? Beleza? Segundo, o que eu ganho com isso? Né? Uma percepção clara do que eu ganho. Esse o que eu ganho, eu quero que você faça o seguinte. Quando você for responder essa pergunta, a primeira resposta que vier, eu quero que você questione de novo. E o que eu ganho se isso acontecer? E aí, vindo essa resposta, faz mais uma vez, pelo menos 3 vezes. E o que eu ganho se isso acontecer? Então vamos lá, digamos que você queira participar de uma maratona e concluir ela. Aí o que acontece? Pô, se eu conseguir concluir a maratona, o que eu ganho? Eu vou ganhar a satisfação por ter concluído a maratona. Daí eu quero que você se questione de novo. E o que eu ganho se eu tiver essa satisfação? Para que você possa ver lá no fundo o que verdadeiramente mexe com você. E a terceira é: como saberei que atingi o meu objetivo? Então aqui você vai fazer um exercício de reflexão de, tendo realizado esse seu objetivo, o que aconteceu, né? Como é que você vai saber o que mudou na sua vida, o que está acontecendo de diferente aí? Respondendo essas perguntas, você consegue ter uma visão muito mais palpável nessa projeção. Você consegue se imaginar no seu resultado com volume muito maior de detalhes, beleza? E aí, tendo essa visão maior dos detalhes, tendo já se percebido, aí a gente começa a exercitar o como, né? Então, a preparação para a escalada, como que eu vou fazer para chegar lá? Agora que eu já sei como é estar lá, que eu já consigo olhar lá do meu objetivo atingido para trás, eu vou começar aí sim a trabalhar nesse como que eu vou fazer para chegar lá. E aí aqui, novamente, a gente traz a analogia com a montanha, aonde antes de começar a subir, um alpinista precisa se preparar. E aí esse preparo ele precisa ser fisicamente, emocionalmente, ele precisa se certificar que ele possui os equipamentos e os recursos necessários. Né? Imagina, até chegar lá no lugar onde ele vai escalar a montanha e tem alguns quilômetros que ele vai precisar percorrer de carro, e se ele não colocar gasolina, vai ficar empenhado na metade do caminho. E saber usar corretamente cada um desses equipamentos. Então, digamos que de fato o meu objetivo fosse escalar uma montanha, fosse escalar o Everest, talvez para o meu preparo físico e emocional, para que eu pudesse garantir que eu saberia usar corretamente os equipamentos, eu ia comprar todos os equipamentos e ia contratar um personal para me treinar, para me ajudar, para me guiar, talvez contratar um guia, né, para me acompanhar durante esse processo lá de escalada da montanha, para garantir que eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, assim como um alpinista precisa ter todo esse preparo, eu preciso, na hora de definir o como, fazer todas essas análises também. E aí é onde entra o nosso segundo pilar, que é o cálculo do tempo e dos recursos necessários com base em fatos. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, clareza do ponto A. E o que é essa clareza do ponto A? Eu vou trazer aqui um exemplo que é, imagine que você tem uma meta de leitura. Então você tem uma meta de ler X livros no ano. Como é que eu faço para poder realizar? Pô, eu sou um cara que lê livro pra caramba. Eu vou deixar na descrição aqui algumas indicações de livros sobre gestão estratégica. Então, pô, eu quero ter a minha meta dos livros que eu quero ler esse ano. Eu, por exemplo, tenho os livros listados ali definidos, que são os livros que eu quero ler ao longo do ano de 2025. Qual é a primeira coisa que eu faço, que está lá no meu caderninho? O número de páginas de cada um desses livros que estão na lista dos livros que eu quero ler esse ano. Quando eu listei o número de páginas de cada um desses livros, eu cheguei no número total de páginas que dá a soma desses livros, né? E aí, então, tendo esse número total de páginas, eu tenho clareza hoje de qual é o número de páginas que eu preciso ler por dia. No meu caso, são 47 páginas por dia que eu vou precisar ler se eu quiser ler de fato todos esses livros que eu programei para ler ao longo desse ano. E aí o terceiro ponto é quanto tempo necessário para ler essas páginas por dia. Então, no meu caso, eu fiz um cálculo ali de 1 minuto por página. Então, sendo que eu preciso de 47 páginas por dia, eu demoro 1 minuto por página, eu preciso automaticamente de 47 minutos, ou 50 minutos ali, para que eu possa garantir que eu vou conseguir ler todas as páginas que eu tenho no dia. E aí eu defino um horário fixo no meu dia para fazer essa leitura. No meu caso,
né, que esse exemplo aqui é algo que se encaixa comigo, porque fez parte do meu planejamento. Eu tenho lá 30 minutos na parte da manhã, 10 minutos no horário do almoço e mais 10 minutos à noite. Foi a forma que eu organizei para, dentro da minha rotina, eu dar conta de ler e fazer os estudos, que é algo que eu gosto muito, né? E aí, para poder atingir a minha meta de leitura desse ano. Só que o que tornou possível eu definir os horários e a quantidade de tempo por dia que eu preciso para ler? A clareza do meu ponto A. E nesse caso é eu ter consciência de quanto tempo eu demoro para ler uma página. Aí eu te pergunto, você tem meta de leitura para esse ano? Você sabe quantas páginas você precisa ler por dia se você quiser atingir essa meta? Você sabe quanto tempo você precisa reservar para que você possa ler esse volume de páginas? Para isso, você primeiro vai ter que cronometrar o tempo que você leva. Pega ali, lê 2, 3, 4, 5 páginas e vê uma média de tempo que você leva estudando ali cada uma das páginas para que você possa atingir esse objetivo. Eu entendo que fazendo isso, a probabilidade de eu não atingir o meu resultado ela é muito pequena. Mas o primeiro passo eu preciso saber quanto tempo eu demoro para ler uma página. Sem esse dado, tudo que eu fizer vai ser achismo. E aí a chance de eu bater a minha meta reduz drasticamente. Então clareza do meu ponto A aqui com base em fatos, né? Para aprofundar então e eu ter uma visão clara do meu ponto A, eu vou trazer 2 exercícios. E esses exercícios vão estar nos materiais que eu vou disponibilizar para vocês para download. Então na descrição do vídeo aqui vai ter um link onde você vai poder baixar e imprimir esses materiais para executar esses exercícios. Então o primeiro exercício sobre clareza do ponto A é o que eu quero e o que eu tenho. E depois a gente vai fazer uma análise SWOT. Então vamos primeiro falar do exercício número 1, o que eu quero versus o que eu tenho. Então eu vou pegar dentro da ferramenta e vou listar de um lado o que eu quero. Eu vou pensar só no meu ponto B. O que eu quero? Eu quero ler 10 livros esse ano, eu quero faturar pelo menos X por mês, eu quero ter, enfim, fazer exercício tantos dias no ano, enfim, tudo que eu quero. Ser, fazer e ter. Vou listar. Aí no outro lado, eu vou trazer a minha realidade. Então, pegando o exemplo do livro de novo. Eu quero ler 47 páginas por dia. O que eu tenho? Hoje eu tenho uma média de 5 páginas por dia. Que é onde eu vou trazer a realidade atual. Vou fazer uma análise, né, nua e crua da realidade atual. Primeiro, eu vou listar tudo que eu quero. Depois, eu vou listar tudo que eu tenho em relação àquilo que eu quero. Assim eu consigo ter uma visão muito clara de onde eu quero chegar, mas de onde é que eu estou partindo. Porque para poder calcular a rota e entender o tempo necessário, isso vai ser fundamental. Então vai ser fundamental eu poder fazer essa análise. E aí o segundo exercício eu vou fazer a análise SWOT. Então quando eu faço essa análise de onde eu quero chegar, mas de onde eu estou partindo para saber a distância, para eu ter uma visão clara realmente do tempo, eu tenho que saber o veículo, né? Porque, digamos, eu estou calculando aqui do meu ponto A para o meu ponto B, são 5 quilômetros. Se eu for de carro, se eu for de moto, se eu for de bicicleta, se eu for a pé, vai mudar radicalmente o tempo que eu vou levar para chegar lá. Então, eu preciso saber também qual é o veículo que eu estou utilizando. E aí é onde entra a análise SWOT. Então, aqui na análise SWOT, que eu vou olhar quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fraquezas, quais são as oportunidades, as ameaças, enfim. Eu vou usar essa ferramenta no seguinte formato. Eu vou olhar aqui todas as minhas fortalezas e as minhas fraquezas, e aí, através das minhas fortalezas, que tipo de oportunidade eu posso explorar, e através das minhas fraquezas, que tipo de ameaça que vai poder me atrapalhar. Então, trazendo um exemplo aqui prático, eu recebo feedback que eu tenho uma habilidade de comunicação. Comecei a dar aula com 18 anos, né? Então hoje eu tenho 33, então já tenho uma longa história aí dando aula, né? Que me gerou uma habilidade de poder ter uma didática, de saber organizar um conteúdo, de saber transferir um conhecimento. Tenho experiência com negócios. E aí, usando essa habilidade de comunicação, usando a minha experiência com negócios, os resultados que eu já consegui, os resultados que eu já tive através dos negócios, eu posso criar aqui, explorar uma oportunidade, que é uma dor que eu já identifiquei que existe no mercado, de venda, de mentoria e treinamento para empresário. Então, eu sei dores comuns aos empresários, eu já trilhei um caminho
que eu consegui curar essas dores. Então, por exemplo, a dor de a minha operação depender muito de mim, de eu me tornar um escravo do meu próprio negócio. Eu já vivi isso na pele e já consegui estruturar uma equipe onde o meu negócio funcionava sem depender da minha presença lá. Então eu posso compartilhar isso, eu posso passar esse conhecimento adiante. Então eu pego força e oportunidades que eu posso explorar através dessa força. Eu vou olhar para as minhas fraquezas e que tipo de problema que eu posso acabar enfrentando, né, por ter essa fraqueza, né? Que tipo de ameaça que eu posso acabar enfrentando por ter essa fraqueza. E vou fazer esse movimento aqui. Esse exercício também vai estar no nosso anexo, beleza? E aí eu vou para a clareza do meu ponto B. A clareza do meu ponto B, eu vou utilizar uma ferramenta chamada motivadores estratégicos. O que a gente vai fazer com essa ferramenta? A gente vai identificar tudo aquilo que eu desejo ou não desejo, né? Então, como o termômetro ali, se eu desejo ou se eu não desejo isso, e se eu possuo ou se eu não possuo isso. Então, por exemplo, eu desejo isso muito, mas eu não possuo. Aí eu quero buscar isso. Eu não desejo isso, mas eu possuo. Eu quero eliminar, eu quero me livrar disso. Eu desejo e eu possuo. Pô, então eu quero manter. Eu não desejo e eu não possuo, então eu quero evitar que isso aconteça. E aí, com isso, eu vou ter essa matriz. E aí, dentro dessa matriz, eu vou trabalhar para identificar isso. Então, eu vou fazer a impressão da ferramenta e vou fazer o exercício. Você pode usar post-it, pode escrever, como você achar melhor. Você vai identificar aí, eu desejo X coisa e eu não possuo. Então, eu vou buscar. Eu desejo um faturamento de R$1 milhão por mês. Mas eu não possuo esse faturamento. Então, eu vou buscar esse faturamento, porque eu não possuo. Eu não quero ter problema trabalhista. E eu não tenho problema trabalhista, então eu quero evitar. Então, eu vou trabalhar para evitar que isso aconteça. Eu vou pensar, vou fazer esse brainstorm aqui, identificando o que eu desejo, o que eu não desejo, e se eu possuo ou se eu não possuo. E aí eu vou ter uma visão muito clara aqui de quais são os meus motivadores estratégicos, que vão ser fatores decisivos no amadurecimento do meu planejamento. Beleza? Ficou claro aqui? Vamos para frente então. Terceiro, definição da rota e da estratégia mais adequada para o meu veículo. Então, partindo do princípio que eu agora estou com uma visão clara de qual é o meu veículo, através ali de identificar os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, né, de identificar o que eu quero, o que eu realmente tenho hoje, eu estou com uma noção mais clara de qual é o meu veículo e desse caminho que eu tenho para percorrer, agora eu vou definir a rota mais estratégica de acordo com isso. Então, digamos que se eu estiver de carro, tem um caminho que eu vou seguir. Mas se eu estiver de bicicleta, daqui a pouco é até uma oportunidade. Não quer dizer que é negativo, porque eu posso pegar um atalho, tem um outro caminho diferente ali que eu posso seguir de bicicleta, que com o carro eu não seguiria. Então é extremamente importante essa visão clara, né, do meu veículo primeiro, para agora sim eu avançar para a estratégia, né, da rota e da estratégia. E aí é onde vai entrar as iniciativas e planos de ação. Então, basicamente, o que eu vou fazer na hora de definir as minhas iniciativas? Eu vou pegar tudo que eu fiz até agora, então eu vou levantar ali as minhas fortalezas, aquilo que eu quero buscar e as minhas oportunidades, né? Para só dar um exemplo aqui. Então, pego as minhas fortalezas, aquilo que eu quero buscar e as oportunidades que eu já identifiquei ali. E com base nisso, eu vou definir a minha iniciativa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho nas minhas fortalezas ali do exemplo, habilidade de comunicação. E aí aqui no buscar, digamos que quero buscar 100 mil de faturamento. E nas oportunidades, né, eu tenho aqui uma demanda de treinamentos para empresários saírem do operacional, que é a oportunidade que eu vou explorar. Beleza? E aí eu fico com o seguinte modelo aqui. O que eu faço, então, com a iniciativa? Usando a minha fortaleza de forma a buscar a oportunidade. No meu caso aqui do exemplo que eu utilizei, fica mais ou menos assim. Então eu vou estruturar treinamentos no YouTube, usando a minha habilidade de comunicação, né, que seria a minha fortaleza, de forma a faturar XXX com venda de treinamentos para empresários. Beleza? Deu para pegar? Aí qualquer coisa você volta aqui o vídeo, ou eu tenho certeza que usando as ferramentas ali, seguindo a orientação de cada ferramenta você usar, você vai conseguir se organizar e ter um guia bem legal para você executar. Tendo isso feito, eu parto para a seguinte visão.
Eu tenho então muito claro o que eu preciso fazer e eu preciso detalhar como, eu preciso detalhar quem, se eu vou fazer sozinho ou quem que eu vou precisar para me ajudar. Então, por exemplo, no meu caso, que eu estou fazendo todo um movimento agora nas redes sociais, dentro do quem existe ali habilidades que eu preciso, que é a habilidade de captar um vídeo, de fazer uma boa captação, de fazer uma boa edição de um vídeo. Daí eu precisei buscar quem, uma pessoa, para me ajudar a fazer isso, para eu poder tirar o meu projeto do papel. Quando eu defini meus prazos, a forma que eu vou fazer. Então, quando eu defini que eu ia colocar um conteúdo por semana no YouTube, automaticamente eu sei que eu tenho 52 vídeos para fazer ao longo do ano. Então, eu já fui planejando o conteúdo de cada um desses vídeos para poder antecipar a construção desses conteúdos, para que o risco de eu não conseguir executar seja muito pequeno. Depois disso, recursos necessários. Então, por exemplo, no momento que eu defini ali que no quem eu preciso de um profissional para me ajudar na captação, eu preciso verificar se eu tenho o recurso necessário para ter esse profissional me ajudando nesse processo. Então, clareza dos recursos necessários e clareza de qual que é o resultado esperado. Né? Como é que eu vou saber que eu consegui chegar lá? E aí, os exercícios que a gente fez anteriormente nos ajudam a trazer essa visão clara do resultado esperado. E aqui no link das ferramentas para você baixar, você vai ter todos esses passos: o que, como, quem, quando, os recursos necessários, essa visão clara do resultado esperado através das ferramentas que nós organizamos para que você possa executar tudo isso que a gente está falando aqui no vídeo. Né? A ação é o pilar mais importante. E aí, então, de uma forma resumida, o que nós temos? Né? Então, eu tenho uma visão clara aqui de para onde que eu quero ir e por onde, que é a estratégia, que define qual que é a minha estrutura necessária. Então, as pessoas, né, que entra as habilidades e competências e a quantidade de pessoas, processos, né, então ali uma visão de processos para geração de resultado, para dar o suporte, apoio para a gestão, para que eu consiga executar o meu plano. E a infraestrutura necessária, quais os sistemas que eu vou precisar, que tipo de equipamento que eu vou precisar, essa estrutura física necessária para que eu possa fazer com que o que está definido ali na minha estratégia aconteça. E aí, para poder ter essa estrutura, os recursos, que é o que cria essa estrutura. Então, dentro de recursos a gente tem tempo, dinheiro, energia, que são aquelas coisas também que são, né, não é só o dinheiro, né? Tem outros fatores também que vão ser fundamentais. E aí, com isso, o recurso ele cria a estrutura. E por que entender esse slide aqui é extremamente importante? Porque a estratégia define a estrutura, mas o recurso cria a estrutura. E aí eu tenho que partir do princípio que, se eu tenho uma estratégia que está me dizendo que eu tenho uma estrutura mínima necessária para poder atingir aquela estratégia, mas eu não consigo ter o recurso necessário para montar aquela estrutura, eu tenho que pensar muito bem se eu não tenho que mudar a minha estratégia, se eu não tenho que alterar a minha meta. Porque imagina só, pensa que você está indo escalar o Everest, a montanha mais alta do mundo e a mais perigosa. E aí, você está com uma visão muito clara da estrutura, de quais são os recursos que você precisa para escalar a montanha, da roupa que você vai precisar usar, dos mantimentos que você vai precisar levar, e você percebe que você não tem os recursos que são necessários para garantir essa estrutura. E você resolve, mesmo assim, subir o Everest. Provavelmente, você vai acabar entrando na estatística daqueles que não conseguiram chegar ao topo e que não conseguiram retornar de lá. Estão lá até hoje, congelados na montanha. Então, para evitar que isso aconteça, seja no seu planejamento pessoal ou no planejamento do seu negócio, esses 3 pontos são fundamentais de serem entendidos. O que eu mais vejo empresário errando é aqui. Porque ele superestima a capacidade de execução e negligencia a estrutura necessária. E aí, para economizar no recurso ou por não ter o recurso, ele mantém a estratégia com a estrutura imprópria e aí o negócio acaba embolando e cai. Muitas vezes o negócio está indo super bem e cai porque foi negligenciado a estrutura necessária para poder garantir que aquela estratégia fosse executada. E aí eu posso falar isso com propriedade aí, porque com certeza eu já vi aí mais de 300 negócios que passaram por esse desafio e o quanto quem levou isso a sério e entendeu a importância
de ter essa estrutura muito clara deu certo e o quanto, quando isso é negligenciado, pode ser fatal para um negócio ou para um planejamento pessoal também. E aí, avançando para o nosso quarto pilar, a gente entra em checkpoints estratégicos para revisões, adaptações e ajustes de rota. Aqui pode variar essa visão de 5 anos, tá? Basicamente a gente tem aqui 5 anos, 1 ano, 1 mês, 1 semana e 1 dia. Eu gosto de olhar nesse formato, mas tem gente que gosta de trabalhar com 10 anos aqui. Ou se você quiser trabalhar inicialmente só com a visão anual, tá tudo certo também. Basicamente, o que eu faço? O que eu quero para os próximos 5 anos? Beleza. O que eu preciso realizar durante este ano para que isso que eu quero daqui a 5 anos eu esteja mais próximo. Eu saiba que eu esteja no caminho para realizar o que eu quero daqui a 5 anos. Tendo essa visão clara do que eu preciso realizar em 1 ano, o que eu vou fazer? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Eu vou definir o que precisa acontecer em cada mês para que esse ano aconteça. Definindo o que eu preciso fazer em cada mês, eu vou definir o que eu preciso fazer em cada semana. Tendo claro o que eu preciso fazer na semana, eu vou ter o que eu preciso fazer no dia. E aí aqui não se preocupe em ter tudo isso detalhado do ano inteiro de uma vez só. Você tendo marcos, os macro-objetivos para cada mês, já está excelente. Ou distribuído ao longo do ano para cada mês. E aí você foca no mês atual. Então, por exemplo, quais são os meus objetivos e o que eu preciso fazer em janeiro? Eu tenho muito claro o que precisa acontecer. Com isso, eu pude ter clareza do que precisa acontecer em cada semana para que o meu mês dê certo. Então, como eu sei tudo que precisa acontecer em cada semana para que o meu mês dê certo, eu sei exatamente o que eu preciso fazer hoje, o quanto eu tenho que avançar hoje, quais as tarefas que eu preciso realizar hoje para que a minha semana dê certo. E aí, como que vai funcionar os meus checkpoints? Todos os dias eu vou revisar o que eu tenho para fazer no dia, o que eu fiz no dia anterior, com base no que eu tenho para a semana. E vou ver o quão efetivo ou não eu estou sendo. Uma vez por semana, eu vou olhar como foi a minha semana e o que eu tenho planejado para a minha semana com relação ao meu mês. Uma vez por mês, eu vou olhar o que eu realizei no meu mês e o que eu tenho para realizar no mês seguinte com relação ao meu ano. Então, todos os dias eu olho para o que eu tenho na semana, uma vez por semana eu olho para o que eu tenho no mês, uma vez por mês eu olho em relação ao que eu tenho para o ano. Então, faço essa análise tanto do que foi feito quanto do que precisa ser feito com relação ao período anterior. Aí eu tenho essa visão aqui do que eu vou olhar diariamente, o que eu vou olhar semanalmente, o que eu vou olhar mensalmente e o que eu vou olhar anualmente. Então, na hora que eu estou definindo o meu planejamento, eu faço olhando de 5 anos para ano, para mês, para semana e para o dia. E depois, ao longo do dia a dia na execução, eu vou pegando ali o meu dia com minha semana com o meu mês com o meu ano, enfim, vocês entenderam, né? Então, isso daqui faz muita diferença também. E cada um executa esse tipo de atividade na ferramenta que for mais adequada. Eu, particularmente, gosto de caderno. Então, eu tenho um caderninho onde eu boto ali diariamente, faço a minha reflexão do mês, faço as minhas anotações. Para mim, funciona melhor. Como eu sou muito acelerado, muito agitado, né, tenho dificuldade para manter concentrado ali com calma, focado, o caderno ele cai como uma luva porque eu me obrigo a estar ali focado, concentrado, escrevendo. O processo é mais lento e é intencional que seja mais lento porque nesse momento precisa entrar essa reflexão, né, com relação a o que está sendo feito, a como foi o dia, ou a como foi a semana, ou como foi o mês, para que o planejamento possa sair do papel. E aí eu tenho um quinto pilar, que não estava na nossa lista inicial lá, porque isso é muito particular de cada um. Eu, pessoalmente, tenho esse como um pilar fundamental, que é a oração e o reforço dos motivos para a ação. Então, eu digo que é canalizar a energia para agir com organização e disciplina. Então, eu gosto de fazer todos os dias pela manhã o meu devocional. Então, eu pego a minha Bíblia, faço as minhas reflexões, os meus estudos, faço as minhas orações, agradeço por tudo aquilo que eu já realizei, por tudo que eu sei que já aconteceu, né? Por mais que seja algo projetado para o futuro, olhar para aquilo como já tendo acontecido e sendo grato por já ter acontecido. E aí outros recursos para reforço dos motivos para a ação, tem mural de sonhos, mural de objetivos, metas, alguma coisa que você consiga ancorar essa visão do que você quer.
Então, por exemplo, eu tenho um papel de parede no meu computador que tem ali sonhos e objetivos que eu tenho profissionais, pessoais, sociais, enfim, de coisas que eu quero realizar. E isso ajuda a reforçar esses motivos que eu tenho para ação. Agora vem o detalhe mais importante. Muitas pessoas usam ferramentas parecidas com essas que eu apresentei aqui, ou outras ferramentas. Como eu disse anteriormente, eu vou deixar aqui a indicação de alguns livros que eu tenho certeza que podem ajudar e trazer até visões diferentes sobre estratégias para organizar esse planejamento. Mas por que algumas pessoas conseguem seguir esse caminho e outras não? Então, eu tenho claro o meu ponto A, tenho claro o meu ponto B, ou conseguir planejar estrategicamente qual que é a rota que eu vou fazer, quais são os passos que eu preciso executar, o que eu preciso fazer em cada dia, tem tudo isso muito claro. Mas mesmo assim algumas pessoas conseguem e outras não conseguem. Quais são os reais impeditivos que fazem com que isso aconteça? O que realmente impede a pessoa de conseguir executar? E aí é onde entra um detalhe que faz toda a diferença. É muito comum nesse momento entrar essa palavrinha, disciplina. A disciplina para fazer, eu tenho que focar, eu preciso ter mais disciplina, eu preciso ser mais disciplinado, é a disciplina. Eu não tive disciplina e por isso eu não consegui. Tem que ter disciplina. Tá errado. Não é disciplina. Não é disciplina e eu chego a ficar aqui, chega a me dar um calorão aqui de pensar. Eu fico aqui tenso, inclusive, com isso, porque não é disciplina. A disciplina, ela é uma consequência. A disciplina, ela não é causa. A disciplina nunca é causa. A disciplina, ela é consequência. A disciplina é um efeito colateral. O que realmente faz com que algumas pessoas consigam executar e outras não consigam executar é a percepção de ganho clara. Lembra que eu falei lá atrás sobre o que eu ganho se eu realizar esse objetivo e questionar esse ganho? Quando eu mexo com isso, eu percebo o que realmente é algo que tem valor e que é importante para mim e o que eu estou fazendo por fazer, ou porque os outros falaram que é legal, ou porque é o que eu acredito que vão achar bonito eu fazer, e não porque lá no fundo do meu âmago eu quero aquilo de verdade. Quando é algo que eu tenho um desejo ardente, que eu quero muito, a disciplina ela vem automaticamente. Ela é natural, ela é um processo natural. O que é a disciplina? É pagar o preço. A disciplina é eu estar disposto a pagar o preço e fazer o que precisa ser feito para realizar aquilo. E quando eu negligencio pagar o preço, quando eu coloco outras prioridades na frente de pagar o preço, não é disciplina. É porque realmente a percepção de ganho em executar aquilo não está tão clara quanto eu imaginei. Mas isso é conteúdo para o nosso segundo vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e fique atento para a nossa próxima aula, porque na nossa próxima aula eu vou explicar isso mais a fundo e vou trazer mais ferramentas e como você identificar e construir estratégias para você ter âncoras, gatilhos que trazem essa clareza na percepção de ganho e essa disciplina acontecer naturalmente. Então eu espero isso para você, menos foco em disciplina e mais clareza do ganho que você vai ter em realizar os seus objetivos. E aí essa disciplina vai vir natural. Mas isso é conteúdo para a nossa próxima aula. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Eu tenho certeza que se você baixar as ferramentas, seguir o passo a passo do que está descrito nas ferramentas, vai fazer muito a diferença para o seu ano de 2025. E eu te espero na aula da semana que vem, porque resultados não acontecem por acaso.